Parlamento Jovem em Brasília. Comitiva visita Congresso Nacional e conhece mais sobre a política brasileira. Serra de Santa Helena sofre incêndio criminoso que demora 12 horas para ser combatido. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. João Lucas Rodrigues, um homem cujo talento e dedicação deixaram uma marca indelével na música de Sete Lagoas, completa amanhã 96 anos e o coral Dom Silvério comemora a novidade do artista. 96 anos de uma vida na música. João Lucas encanta com sua sabedoria e habilidade com os instrumentos. João é o fundador do coral Dom Silvério de Sete Lagoas e neste sábado, a partir das 7 horas da noite, o espaço será aberto ao público em uma noite dedicada para os 96 anos do maestro. Este ano, além das atividades do coral, das apresentações, tá certo? No sábado, agora, vocês estejam convidados, a gente vai ter o aniversário do João Lucas aqui, com um concerto de pianos e apresentações de alguns coralistas, alguns cantores também, tá? E então esse ano a gente teve assim, uma atividade muito intensa. O coral Dom Silvério é referência em canto infanto-juvenil em todo o Brasil. Esse ano completa 62 anos de muita história e levando cultura para todas as crianças de Sete Lagoas e região. A história do coral teve início em 1963, mais precisamente no dia 19 de março, quando o grupo se apresentou na capela do Colégio Diocesano Dom Silvério, em comemoração ao Dia de São José. Até 2020, o coral era destinado somente para meninos. Em 2021, com uma nova gestão, foi fundado um coral somente de meninas. É um coral que participou de todos os congressos desde a década de 60. Então, é um coral que tem muita história, muita tradição e, graças ao João Lucas, veio mantendo toda essa tradição ao longo dos anos e, em 2021, nós assumimos com uma turma da diretoria da melhor qualidade e, a partir disso, nós conseguimos criar o coral de meninas, que não existia, só existia o coral de meninos, criamos o coral misto, trouxemos aqui para a sede do coral o coral Acalanto, que também foi um coral criado a partir das mães dos coralistas, o coral Encanto, que também está conosco aqui, fazendo um trabalho maravilhoso toda semana. Trouxemos professores e abrimos o auditório para toda a sociedade, para shows e outros eventos que têm acontecido. Quem comparecer na noite de amanhã poderá acompanhar de perto um pouco do talento e sabedoria de um dos maiores músicos que já passaram por Sete Lagoas. Parabéns aí ao João Lucas, belíssima apresentação ainda com 96 anos. Na última terça-feira, dia 1º de julho, a parte frontal da Serra de Santa Helena foi incendiada. O repórter Gabriel Borges conversou com o capitão do Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas para entender as causas desse incêndio. Olá, Raquel. Olá para você que acompanha o Jornal da Cidade. Hoje nós estamos aqui na primeira companhia operacional do Corpo de Bombeiros para falar de um assunto que, infelizmente, são as queimadas, que nessa época do ano é bem comum. Devido à seca, tem algumas queimadas também criminosas, mas mais comum são as secas. Nós vamos conversar com o capitão Samuel, que vai nos falar como é que está a situação aqui em Sete Lagoas e na nossa região também. Samuel, primeiramente, um prazer estar te recebendo aqui no Jornal da Cidade. Queria que você começasse falando para a gente sobre um incêndio que teve na Serra de Santa Helena nessas últimas semanas. Você falar um pouco o que causou esse incêndio e como é que está a situação agora na Serra de Santa Helena. Boa tarde a todos. Anteontem nós tivemos um incêndio lá na Serra de Santa Helena
e iniciamos, né, o combate por volta das 13 horas e permanecemos lá no combate até as 20 horas. Então, assim, foi uma ação ou uma atividade nossa bem extenuante, né, tendo em vista que nós estávamos com efetivo lá, né, para poder fazer o combate. Até o momento era de 8 pessoas e tivemos também o apoio do pessoal da Brigada BH, né, que é responsável lá para poder estar monitorando e tomando conta lá da serra. Então, nos foi solicitado, comparecemos lá. O incêndio, né, inicialmente acreditamos que foi de forma criminosa, né, por algum motivo alguém, né, iniciou esse incêndio lá. E que para a gente também acaba sendo uma batalha muito desleal, né? Porque, como foi dito, nós ficamos das 13 até as 20 fazendo combate, algo que alguém só riscou um fósforo, né? Então trouxe para a gente um transtorno bem grande e também para o município, né? E nós tivemos lá aproximadamente 5 hectares, né, que foram queimados. E nisso aí uns 50 mil metros quadrados, nós iniciamos o combate, o que a gente chama de combate direto, né? Que nós utilizamos o material nosso, que é bomba costal, abafadores, né? Enxadas para poder fazer movimentação de terra, se for necessário. Conseguimos, né, controlar o incêndio na parte mais alta, né? E na parte mais baixa nós fizemos tipo um direcionamento dele para o interior, né, da parte da floresta, que lá que é mais fechada e é mais úmido, então para poder facilitar o nosso combate. E quando chegou nessa parte, né, como a gente teve o chegar da noite, aí o combate a gente conseguiu estar eliminando esse foco lá. Saindo um pouco da Serra Santa Helena, falando mais da nossa região, como é que está a atual situação da região aqui de Sete Lagoas, aqui nos municípios próximos? Está tendo muito incêndio nessa época do ano, que a gente viu, né, nos últimos anos vários incêndios, né, diversos, não só aqui, mas no Brasil inteiro, foram várias áreas, né, foram devastadas pelo incêndio. Como é que está desse ano agora, começando nessa seca de verdade? Como você falou, né, a gente está na parte inicial, então nesse momento sim a gente já tem uma certa quantidade, né, de incêndio de vegetação, que tanto em lotes vagos como o que ocorreu na serra, margem de rodovias, né, então nós estamos nessa atividade toda. Mas assim, de todas, né, essas questões, a gente pede, né, realmente que o pessoal tenha, principalmente no interior da nossa área urbana, esse controle em relação aos seus próprios lotes, né? Vem fazer a limpeza dos lotes, porque a grande massa de incêndios que a gente tem, são lotes vagos. Todos os lotes, né, foram vistoriados, todos os nossos relatórios foram encaminhados para a prefeitura, para que a prefeitura estivesse notificando todos os proprietários, para que eles fizessem a limpeza e cuidassem, né, dos seus lotes. Mas ainda assim, a gente vem tendo bastante incêndio em lote vago. Então, estamos aí, o bombeiro está à disposição, mas a nossa questão mais importante, educação. Educação. É isso aí. Nós conversamos hoje com o capitão Samuel. Muito obrigado, capitão, pela sua disponibilidade aqui no Jornal da Cidade. E muito o que ele falou, vou repetir também, é a conscientização da população, é a gente cuidar do que é nosso, para a gente continuar preservando, né, tanto a serra quanto as nossas matas e as nossas vegetações. E é isso, muito obrigado novamente, capitão. Nós voltamos aos estúdios. É isso aí, Gabriel. Bom, agora a gente confere, né, depois dessa matéria, a previsão do tempo para o final de semana. O sábado deve ser de sol, com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas, o que atrapalha aí essa questão do incêndio. Tempo muito seco. Domingo também terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, com noite bem nublada. A temperatura mínima fica na casa dos 11 graus, com máxima de 25 graus. No próximo bloco, o vereador Ivan Luiz, presidente da Câmara, é o nosso convidado no Jornal da Cidade de hoje. Hoje a gente conversa aqui com o presidente da Câmara, vereador Ivan Luiz, é o nosso convidado no Jornal da Cidade. Quero agradecer sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje, Ivan. Raquel, eu que agradeço e em seu nome eu quero agradecer a todos os amigos da TV Câmara, os nossos colaboradores. Nós sabemos que a TV ela tem esse alcance, essa
maestria em razão do profissionalismo de todos vocês. Então, em seu nome, eu estendo os agradecimentos aos nossos técnicos. Obrigada. Ivan, a gente sabe, você aí é um ícone, né? O símbolo do trabalho da luta antidrogas aqui na Câmara Municipal, na cidade também, reconhecido aí com esse trabalho de prevencionista, né? E a gente teve aqui na Câmara algumas ações, né? Uma semana de diálogo, né, de debates sobre o trabalho antidrogas, e foi uma semana muito proveitosa aí, considerando o dia 26 como o Dia Internacional da Luta Antidrogas, né, da luta contra as drogas, né, Ivan? É verdade. Veja bem, eu quero aqui me dirigir aos ouvintes, aos telespectadores, a todos também que estão nos vendo, não só pela TV Câmara, mas por outras plataformas digitais. Você ponderou muito bem. Existem várias nomenclaturas. Semana antidrogas, semana de combate às drogas, semana municipal de luta. Superintendência municipal de assuntos sobre drogas. Olha, as nomenclaturas pouco nos interessam. A verdade é essa. O que interessa são os resultados que nós trazemos para Sete Lagoas. O que interessa é tirar o seu filho da droga, o seu parente, o seu ente querido. E muito mais do que isso, o que nos interessa é não deixar entrar. Então, na Semana Internacional de Combate às Drogas, e aqui eu faço alusão ao dia 26 de junho, que é o Dia Internacional de Combate ao Uso e Abuso de Álcool e outras drogas. Tá? Então esse é o dia marcado mundialmente para que nós possamos combater esse mal. Mas não podemos deixar de mencionar, porque ninguém mora no mundo, né? Nós moramos em Sete Lagoas, no município. Então as ações do município, junto à Câmara Municipal, o Poder Executivo, o vereador Ivan Luiz, aí eu falo como voluntário da Associação Família de Caná, que há 34 anos tem esse trabalho na cidade. Há 27 anos estou na Família de Caná, aí sim, com muita propriedade, como prevencionista, tirando a questão política fora, embora estou como presidente da Câmara, sou vereador por Sete Lagoas, mas a minha plataforma é tentar tirar da droga quem está dentro e não deixar entrar quem está fora. Então, ao longo da nossa entrevista, devemos agradecer aos órgãos e às pessoas que participaram de uma ação tão importante durante toda essa semana. Não tem uma família, eu imagino, que não conheça ou que tenha na sua própria família algum ente que de alguma forma teve contato ou que sofre com isso, né, Ivan? Eu acho que a informação, ela ajuda para combater, mas também para quem está vivendo aquele momento ali, né? Veja bem, Raquel, a sua ponderação é de extrema importância. Há 2 semanas eu dei uma palestra no distrito do Onça, logo após Jequitibá, para mais de 200 crianças. E é claro que eu saí de lá com no mínimo 2 ou 3 casos gravíssimos, quais sejam o uso de drogas na criança, ou seja, no aluno, e a criança é considerada pela nossa Constituição e pelo ECA até 12 anos. Então veja bem, 2 crianças usando drogas, outras sofrendo violência doméstica e muito mais grave, o abuso sexual por parte de algum parente. Então é muito grave isso, tá? Então nas minhas palestras que eu faço há 34 anos e quero aqui para falar para você, telespectador, eu nunca cobrei 1 centavo e nunca vou cobrar, tá? Pelas minhas palestras, nas escolas, nas empresas, seja onde for. Tá? Eu sei bem o que é o mundo das drogas. Eu sei bem o que é uma mãe chorando por causa de um filho que usa drogas. Eu sei bem o que é uma família se despedaçar em razão das drogas. Eu sei bem o que é um irmão roubando a chapinha de cabelo da irmã para levar na boca para trocar, roubando em casa. Eu vou nas casas, faço abordagem, trabalho com conscientização e convencimento, mas infelizmente eu vou em muitos velórios e eu já fui em muitos de caixão fechado, porque a mãe, a família perdeu
aquela pessoa para as drogas. Que não é incomum, né, acontecer, Infelizmente é corriqueiro, né? E aí você consegue, aqui na Câmara, unir essas duas ações, né, de prevencionista, inclusive você foi homenageado aí, né, durante a plenária, reconhecimento aí do trabalho de prevencionista, mas também com projetos de lei, anteprojetos de lei, para melhorar a política pública nesse combate, nessa prevenção. Exatamente. Eu desenvolvi, ao longo do segundo mandato já, diversos projetos de leis que proporcionam uma política pública sobre drogas mais eficiente e eficaz, que saia do papel. Eu não estou aqui só para fazer leis, embora a casa nossa é de leis. Eu estou aqui para fazer leis que tenham aplicabilidade, eficiência e eficácia. Por exemplo, Ivan, a lei que cria uma ala no hospital regional só para os dependentes químicos de álcool e outras drogas. Mas e a saúde mental? A saúde mental também terá seus leitos de retaguarda, mas eu estou falando de uma forma específica, né? A pessoa vai chegar no hospital regional, ela está muitas vezes em estado de surto, ela está muitas vezes agitada, muitas vezes aquele profissional, ela será atendida por profissionais capacitados, né, que irão trazer as medidas necessárias para que aquele dependente químico, seja ele de álcool ou outras drogas, seja tratado e quem sabe por lá ficar por um tempo internado. É uma lei minha. Cria leitos específicos, uma ala específicas só para tratar esse dependente. Um outro projeto de lei que eu fiz, que agora se tornará lei, que é a roda de conversa nas escolas. O que é isso, Ivan? Nós, prevencionistas, os professores, os pais, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas, psiquiatras, técnicos de enfermagem, pedagogos, enfim, toda essa gama de pessoas envolvidas nesse tema irão fazer uma roda de conversa e dessa roda sairá encaminhamentos que possam ajudar, às vezes, um aluno que está sofrendo abuso sexual, que não talvez está precisando de um óculos, que está usando drogas ou que os pais estejam usando drogas, muitas vezes encarcerados. Dessa roda de conversa, esse projeto de lei foi criado para isso, para que nós possamos traçar ações que realmente tragam resultado para a cidade. Porque diante da realidade apresentada ali. Pronto. Né? O Ivan Luiz, eu como vereador, né, e como prevencionista, só esse ano, hoje nós estamos no dia 4 de julho, não é isso? Não é? Eu já acolhi mais de 100 internos. Então, você vê, nós estamos na metade do ano. Então, se continuar assim, chegaremos a 200 internos. Né? Quase um por dia, porque o ano tem 365 dias. Sim. E isso é grave. Agora eu te pergunto, tem custo? Tem custo sim. Quanto que você cobra? Nada. Nunca cobrei, nunca vou cobrar. E para onde que você leva? Quanto que cobra? Nada. É tudo gratuito, desde o grupo de mutuajuda, ao psicólogo, ao psiquiatra e ao acolhimento. E aqui eu faço alusão e agradeço de pé as forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o CAPS-AD, o CAPS Adulto, o CAPS Infantil, o Hospital Municipal através dos seus enfermeiros e técnicos, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte, né? E as outras secretarias envolvidas, porque não existe exército de um homem só. Eu sozinho, eu não dou conta. A minha equipe, né? A Associação Família de Caná, por trás desta camisa, existem todos esses profissionais que formam uma rede e que nos ajudam a fazer de Sete Lagoas uma cidade melhor. E mais do que isso, temos também o nosso bispo Dan Francisco, que me ajuda muito, né? Eu não quero aqui fazer alusão a qualquer religião. Temos outros cristãos de outras orientações também que nos ajudam, mas que formam uma rede e que nos fazem trazer resultados positivos para a família, porque tem custo, tem, mas eu te pergunto, a vida tem preço?
não tem preço. Sem dúvida. Esses projetos, de alguma forma, fazem com que as pessoas também tenham esperança, né, Ivan, de que é um problema. Porque quem está vivendo o problema acha que ali ele não vai ter solução. E são válvulas de escape, são resgates que acontecem, e justamente para que a pessoa possa ter essa esperança e colocar essa esperança naquela pessoa que está sofrendo com as drogas, enfim, que é um dependente, né? Que é um doente, na verdade, né, Ivan? A gente tem que tratar dessa forma. Muito bem colocado, Raquel. Eu quero aqui fazer alusão à Superintendência Municipal Antidrogas, a SUMAD, bem como ao COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas, junto com o Conselho de Saúde. Veja bem, se você quiser parar de usar droga, o problema é meu. Se você quiser continuar, o problema é seu. Só que o meu problema, quando você traz o problema para mim, tem todos esses profissionais que nos ajudam. Então você colocou muito bem, todos nós temos o convívio, ou pelo menos coabitamos com alguém que usa droga. Seja o vizinho da frente, do fundo, da esquerda, da direita, né? A gente conhece alguém que está usando droga. Então o problema das drogas, ele não é do Poder Executivo, ele não é da Câmara Municipal, ele não é do governo do Estado, ele não é do presidente do Brasil. Ele é um problema social, ele é um problema de todos nós. Um doente atrapalha muitas famílias, ele adoece muita gente. E nós temos um problema que é o tráfico, que aí eu não entro, que é um problema de repressão policial, né? O meu problema é tratar do que você falou, da dependência química. A droga, ela traz uma doença que chama dependência química, crônica, progressiva e não tem cura. Como assim, Ivan? Crônica, você fica doente rápido. Progressiva, você aumenta a quantidade na busca do primeiro falso prazer e na busca do primeiro falso sabor que a droga dá. Porque a droga é bom, gente. O que é ruim na droga são as consequências. É o que ela faz você fazer para usar ela. E não tem cura. Ah, mas fulano ficou tratando na comunidade terapêutica. Eu tenho 34 anos que eu trato da minha dependência química. Tá? Eu fui um usuário de cocaína injetável. Eu namorei 2 anos com a maconha e casei 10 com a cocaína. Então eu sei o que eu estou falando. Eu estou em tratamento há 34 anos. Eu estou sóbrio. Agora, se você me perguntar, Ivan, você está sereno? Depende. A serenidade a gente busca no dia a dia. A serenidade depende do seu cotidiano. Agora, tem uma coisa, telespectador. Uma coisa que eu, Ivan Luiz, dependente químico, não vereador, não advogado, não presidente da Câmara, voluntário da família de Caná há 27 anos. Tem uma coisa que eu sei que eu não posso fazer: usar drogas e beber bebida alcoólica. Porque aí sim vai me transformar, vai alterar o meu humor e dessa alteração virão consequências para esse Ivan gravíssimas. Então essa é a mensagem, tá? Então eu estou falando com muita propriedade. Você que conhece um vizinho, você que tem alguém, busque ajuda. Procure o gabinete do vereador Ivan Luiz aqui na sala 302. Procure o AA, procure o NA, procure a Rainha da Paz, procure a família de Caná lá na igreja de São Cristóvão às segundas-feiras. Estamos lá para ajudá-lo. E seja mãe, pai, filho, quem quer que seja, que estiver precisando de ajuda. Então, o problema das drogas é da sociedade como um todo. Porque um drogado, gente, ele adoece a sociedade. Quero dar um exemplo. Veja bem você, lojista, aqui pertinho de nós, na Praça Alexandre Lanza, ali na loja, que até mudou de lugar, que eu posso citar, a Loja Mel, que tem uma marquise onde vários drogados dormiam ali debaixo. No antigo cinema, onde temos uma loteria, o comerciante chega para abrir o seu comércio e o dependente químico que passou a noite na rua, ele está lá dormindo. Muitas vezes urina ou defeca naquele local. E o comerciante, ele chega para abrir o seu comércio e ele fica impedido. Aí a população fala assim, vocês têm que tirar essas pessoas da rua. Gente, são pessoas, né? São seres humanos que precisam ser tratados com humanização, que precisam ser vistos como gente. Não, são vistos como marginais, como cachorros,
como ladrões, mas na verdade eles estão precisando de ajuda. E esse é o papel da sociedade, esse é o papel da assistência social, esse é o papel do Ivan Luiz, esse é o papel da Câmara Municipal, de todos os vereadores, esse é o papel da sociedade civil organizada, da Polícia Militar, da Polícia Civil, de todos os órgãos envolvidos, da SUMAD, assistência social, saúde, educação. Não é um papel só de uma pessoa. Eu não consigo. Eu consigo até tentar convencer aquela pessoa a se levantar. E aqui eu quero mencionar e agradecer muito ao Centro Pop, na Rua Padre Henrique, porque essa pessoa lá, ela vai ter dignidade. Ela toma um café, toma seu banho, lava sua roupa. E o Centro Pop oferece isso, não é? Então, quero agradecer aos profissionais do Centro Pop, dos quais eu não mencionei na rádio, mas quero mencionar aqui na TV, e que fazem esse papel. Mas e depois? Para onde que essa pessoa vai voltar? Para a rua novamente? É isso que nós temos que pensar. Na reintegração social, na reinserção social e muitas vezes até na inserção. Eu visito famílias, Raquel e telespectadores, que eu chego em casas que eles não têm água para beber. A realidade nossa é essa. Água, não é? Que é assim, essencial na vida de qualquer um. Para sobreviver, inclusive. Eu chego em famílias que tem o pai e a mãe com 5 filhos e os 2 são drogados. E essa família? Quem vai tratar dessas crianças? Então, problemas sociais gravíssimos, né? Porque se fosse só tirar da rua, não tinha problema. Mas quero né? O que vai acontecer depois? Quero pontuar aqui que nós tínhamos aí, parece que 247 moradores em situação de rua, vulnerabilidade social, e esse número já reduziu drasticamente, caiu para 147. Então já repatriamos aí 100 pessoas. Quando eu falo repatriamos, são os órgãos envolvidos. Está todo mundo envolvido. Conseguiram, né, diminuir bem esse número aí desses usuários na rua. Tá certo. Ivan, um tema, né, muito polêmico, tema que dá repercussão, e aí a gente deixa o convite novamente para você voltar, a gente criar um outro espaço para a gente abordar um pouco mais sobre isso, explicar, orientar as pessoas, que às vezes é isso que está faltando, orientação, viu? Quero agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço aos telespectadores da TV Câmara, a todos os nossos colaboradores aqui da TV Câmara, da Rádio Câmara. Não posso aqui deixar de mencionar o seminário realizado aqui nessa casa no dia 25, com o Centro Pop, a SUMAD, o COMAD, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Educação, de Saúde, de Meio Ambiente e todas as outras. E também a Blitz Educativa, que realizamos de 13 às 15 horas, ali no CAT, na Lagoa do Centro, com a participação de todos os órgãos que participaram no dia 25 aqui, da semana antidrogas, né? Do seminário antidrogas. Seminário antidrogas. Isso. Então eu que agradeço, fico muito honrado quando você me convida, Raquel, ou os profissionais da TV Câmara, para participar. Você vê que é um tema que nós poderíamos ficar aqui até amanhã falando, mas quero agradecer a todos vocês, a toda a população que nos assiste. E quero deixar um convite. Se você tiver problema com drogas, procure o gabinete do vereador Ivan Luiz, na Câmara Municipal de Sete Lagoas, o gabinete de número 302. Estamos aqui para ajudá-lo. Muito obrigada, viu, Ivan, pelo seu tempo aqui conosco, viu? A gente termina, vai agradecer. Eu que agradeço. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos falando sobre, então, a visita do Parlamento Jovem a Brasília, daqui a pouquinho. E os vereadores do Parlamento Jovem vivem uma das maiores experiências formativas na política, a visita a Brasília e aos poderes constituintes do Brasil. Eles retornam nesta sexta-feira para Sete Lagoas. Confira a reportagem de Marcela Pontes e Maisena. A quinta-feira foi dedicada à imersão nas estruturas centrais do poder político do país, com visitas ao Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Espaços que simbolizam a democracia brasileira e a responsabilidade da vida pública. Temos uma programação cheia de informações, de novidades para todos. São 2 dias assim, de muita construção, de muita riqueza.
Pela manhã, o grupo foi recebido no Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo Federal que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado. O edifício, projetado por Oscar Niemeyer, impressionou os jovens não apenas pela arquitetura imponente, mas pela importância histórica e política que carrega. Eu estava muito ansiosa para conhecer o Congresso Nacional, poder ver a Câmara dos Deputados, ver onde tudo acontece, porque a gente está muito acostumado a ver na tela do celular, ver na TV, mas é uma experiência única e muito diferente poder ver pessoalmente, sabe? Ver o que está acontecendo ali é muito interessante. Até ver de fora, a arquitetura daqui é tudo muito bonito, é um lugar mágico, de verdade. Durante a visita guiada, os participantes percorreram os principais ambientes da casa, como o Salão Verde, o plenário da Câmara, o plenário do Senado, o Salão Azul e as galerias, onde o público pode acompanhar as sessões legislativas. Os guias explicaram o funcionamento do processo legislativo, desde a proposição até a sanção das leis, além de abordarem o papel dos parlamentares na elaboração e fiscalização das políticas públicas. Só de eu já ter visto todo o Congresso, todo o funcionamento do local, conhecer onde são aprovadas as leis, onde são feitas, onde tudo acontece para movimentar o nosso país, já é importante demais para mim. Principalmente porque eu quero fazer parte disso no futuro e justamente por isso é muito interessante ver como funcionam as coisas. A experiência se tornou ainda mais enriquecedora com a participação na Comissão de Educação e conversa com a deputada federal por São Paulo, Adriana Ventura, promovendo o protagonismo juvenil e o exercício do diálogo democrático. Parabenizo a iniciativa, porque são jovens que vão mudar o país. E eles precisam realmente ter esse contato de tomar o município pelas mãos e por 7 Lagoas mudar o estado, mudar o Brasil. Os jovens precisam se apropriar do país que eles têm e saber que qualquer mudança depende deles, porque é só pela política que a gente consegue chegar nas pessoas e fazer o bem para as pessoas. Então a gente precisa dignificar a política e quando eu vejo jovens participando assim, de encontros, conhecendo a Câmara, sendo ativos na vida deles, a gente percebe que o país tem jeito. Eu acho louvável ver jovens aqui em Brasília conhecendo como funciona, porque aqui é a casa deles e tem que ser a casa deles. E quem está aqui tem que representá-los, porque quem não representa esses jovens e não pensa no futuro desses jovens não merece estar aqui. Encerrando o dia, os jovens conheceram o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal e local de trabalho do presidente da República. Com a devida segurança e acompanhamento institucional, o grupo conheceu lugares emblemáticos, como o Salão Nobre, Galeria dos Ex-Presidentes e o Parlatório, local onde o presidente faz seus pronunciamentos oficiais à população. Achei ótimo, aprendi muitas coisas e senti que a gente está bem inserido na política, sim. Guiados por servidores da Presidência da República, os estudantes aprenderam sobre o funcionamento da estrutura executiva, a rotina da chefia de Estado e os símbolos que compõem a identidade da nação. O momento gerou grande entusiasmo, reforçando o sentimento de pertencimento e responsabilidade cívica entre os jovens participantes. Os meninos estão tendo uma oportunidade linda de começar a entender um pouco esse lado novos. Então eu acho que é maravilhoso o que está acontecendo com os meninos. Eu vou ser verdadeiro e te dizer que eu também não tinha ainda me ligado à importância da política no nosso país. E depois que meu filho e os amigos deles ingressaram no Parlamento de Jovens, eu pude ter uma visão diferente de tudo isso. A quinta-feira foi marcada por intensos aprendizados e por uma vivência real do funcionamento das instituições que regem a vida política do Brasil. Foi o melhor possível. Desde cedo nós já estamos com os meninos, tá? Vivenciando na prática o que é o parlamento. Estaremos no STE, né, no Supremo Tribunal Eleitoral, no Museu do Voto, para os meninos conhecerem verdadeiramente a fundo como que é o voto desde do começo mesmo, como que era a votação no Brasil. Vamos conhecer a Praça Três Poderes, o STF e vários outros lugares. Promete. Eu estou aprendendo até muita coisa que eu vou levar daqui para frente para tentar me eleger, para tentar conseguir estar aqui daqui a alguns anos. E eu acho que essa visita está me proporcionando uma coisa que eu nunca ia conseguir se eu não fosse do Parlamento Jovem, se eu não tivesse vindo para cá.
E a repórter Marcela Pontes fala conosco agora ao vivo, diretamente de Brasília, para contar como é que foi até agora essa visita da comitiva que está conduzindo aí o Parlamento Jovem para conhecer os principais poderes em Brasília. Marcela, muito boa tarde. Muito boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Estamos aqui agora na Praça dos Três Poderes. Ontem foi dia do Parlamento Jovem, como você acompanhou aí agora na matéria, conheceu o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, um dia que com certeza ficou marcado na história de cada um desses vereadores mirins, né? E agora eu converso com o vereador Theo da Ecoterapia, segundo vice-presidente da mesa diretora e que acompanha os meninos nessa visita tão especial. Theo, qual a importância, né, você como parlamentar, desses meninos tão jovens poderem viver uma experiência como essa aqui em Brasília? Bom dia a todos. Eu não sei quem está tendo experiência melhor, se são eles ou se sou eu e toda a comitiva, porque eles estão dando uma aula para a gente aqui. Nas visitas, estou vendo o envolvimento deles, as perguntas que eles fazem, eles estão assim muito inteirados da sua missão, por que eles vieram aqui. E foi um investimento em parceria aí com o TRE, Câmara Municipal de Sete Lagoas, a mesa diretora, na pessoa da presidência do Ivan Luiz. Olha, sinceramente, esse projeto não pode parar, esse projeto é muito válido e nós esperamos que esses jovens hoje são os políticos de amanhã, com muita consciência, com muito entendimento da sua missão. E virão outros vereadores, Essa gestão está terminando, chegando ao final, e está vindo mais vereadores mirins. E que esse projeto não pare, que seja uma marca registrada da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Parabéns a todos os vereadores que apoiam essa causa. Eu presente, está aprendendo com eles e tendo uma experiência de vida também que eu carrego para a minha vida parlamentar. Com certeza, alguns vereadores compartilharam aqui com a gente sobre o desejo de permanecer na carreira política quando atingirem a idade e com certeza tudo que eles estão vendo aqui é algo que vai agregar muito na carreira deles futuramente. E Moisés é o presidente do Parlamento Jovem, você em nome de todos os seus colegas, o que representa essa oportunidade, toda essa vivência que vocês estão tendo aqui? Representa uma qualificação que a gente está recebendo, uma honra estar aqui conhecendo pela primeira vez a cidade de Brasília. É uma cidade maravilhosa, é uma experiência, uma sensação incrível que a gente está sentindo. Ter visitado o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional na data de ontem, passar pela Catedral hoje e todos os dias que a gente passou aqui foi de muito aprendizado, com todos que estão envolvidos. A gente só tem que agradecer à Câmara por esse projeto sensacional. Com certeza. Raquel, tem sido dias de muito aprendizado, de uma experiência muito enriquecedora. Nós continuamos por aqui, a viagem infelizmente já está encaminhando para o final, mas vai ficar na memória de todos os meninos e não só, de todos nós, como o vereador Theo muito bem falou, que tivemos a honra de acompanhá-los aqui em Brasília. Muito obrigada, Marcela Pontes, o vereador Theo da Ecoterapia, que esteve aí conosco, representando o Poder Legislativo, Marcela? O Theo, só pergunta para ele falou que ele está aprendendo com os vereadores, Procura saber aí dele o que ele aprendeu com esses vereadores, passeou aí pelos principais poderes, assistiu palestra. Depois a gente quer saber tudo, a gente volta na segunda-feira, fazendo esse resumo de toda essa visita aí do Parlamento Jovem. A gente fala agora de esporte. Gabriel Borges vem para cá, já está conosco aqui. A gente fala sobre o Galo, porque o Galo pode perder 3 atletas nessa janela de transferência. E ontem, em um amistoso, o Cruzeiro foi derrotado por 1-0. Gabriel Borges, então, estava aqui. A gente estava esperando fechar o link aí com a Marcela Pontes, lá de Brasília. E agora a gente fala aí esse resumo aí do esporte, Gabriel. Isso aí, Raquel. A expectativa do torcedor cruzeirense, foi um balde de água fria, Um mês sem jogar para uma derrota, Então vamos falar desse jogo. Depois de quase um mês sem jogar, o Cruzeiro encarou Defensa e Justiça ontem e foi derrotado por 1-0 com gol de Osório. O jogo foi marcado pela forte chuva que castigou o estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. Com a derrota, a invencibilidade de 12 jogos da Raposa na temporada foi derrubada. O treinador Leonardo Jardim criticou a pausa do Mundial, afirmando que apenas os clubes que participaram do torneio foram beneficiados e que, mesmo por ser um amistoso, o Cruzeiro foi inferior.
A Raposa joga novamente no torneio Vitória Cup contra o Benfield no domingo às 4 horas da tarde. O jogo será novamente no estádio Kleber Andrade e o Benfield no primeiro jogo do torneio venceu o Ferroviária por 1-0, em um jogo muito disputado. Vale lembrar que no primeiro jogo da Raposa na noite de ontem, Leonardo Jardim utilizou um time totalmente reserva e na segunda etapa adicionou os titulares. No jogo de domingo, o português pode manter a estratégia para dar ritmo de jogo a todos os atletas. O Galo corre o risco de perder 3 atletas no final do ano. Isso porque Igor Rabelo, Saravia e Fábio Gomes estão com o contrato em reta final e podem assinar pré-contrato com qualquer clube de graça nesta janela. Desses 3 atletas, o Galo conta apenas com Saravia e por isso deve fazer uma proposta para o jogador de renovação de contrato. Igor Rabelo deve ser negociado nesta janela. Clubes brasileiros já demonstraram interesse no atleta, mas não houve avanço nas conversas. É o mesmo caso do atacante Fábio Gomes. Ainda falando de mercado, o Galo segurou o atacante João Marcelo após procura do Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes. O time dos Emirados ofereceu cerca de 10,9 milhões de reais para ter 50% dos direitos do jogador, mas a negociação não teve andamento. A diretoria alvinegra acredita que o jogador ainda terá mais oportunidades no futuro e que possa render valores melhores ao Atlético. Falando agora do Democrata, o Jacaré joga amanhã às 4 horas da tarde contra o Patrocinense na Arena do Jacaré, aqui em Sete Lagoas. O jogo vale muito para o Democrata, já que a atual situação do grupo tem o Norte com 4 pontos na liderança e o Democrata em segundo com 1. O Patrocinense é o lanterna com 0. Se o Jacaré vencer, pode complicar ainda mais a situação da equipe de patrocínio e, com isso, abrir boa vantagem para conquistar o tão sonhado acesso à elite do futebol mineiro. Raquel, por hoje é isso. Vamos torcer pro Democrata nesse final de semana. Vamos torcer pro Democrata. Se Deus quiser, ele vai conseguir, vai subir aí. A gente está aqui na torcida. Obrigada, Gabriel. A gente também termina por aqui essa edição do Jornal da Cidade. Voltamos na segunda-feira com esse resumo aí dessa visita do Parlamento Jovem e outras notícias. Um excelente final de semana para todo mundo e até segunda.